Olá, sou o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema de hoje, operações com números irracionais. Primeiro nós vamos aprender a multiplicação e divisão com números irracionais na representação com radical, que é o símbolo da raiz. Primeiro momento, com índices iguais. Então, para efetuar uma multiplicação de números irracionais com o número dentro da chave da raiz, com os índices iguais, aqui é n, aqui é n, basta copiar o índice, aqui no caso n, e fazer a continha de vezes entre os números que estão dentro da raiz. Então, aqui no caso o n, né, é um número que não pode ser 0, nem 1, nem 2, nem 0, nem 1, a partir do 2. E fazer a continha de vezes entre os dois números de dentro. A divisão é a mesma coisa, só que ao invés de fazer vezes, fazemos uma divisão. Com exemplo numérico é bem mais fácil entender. Por exemplo, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Eu posso fazer a conta mais fácil, porque aqui o índice é igual. Aqui é 3 e aqui é 3. O índice é o número aqui fora. Então eu copiei o índice, copiei a chave da raiz e fiz a continha de vezes com o número dentro. 2 vezes 2. Que é 4. Raiz cúbica de 4. Termina aqui a conta. Só isso. Agora, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Aqui não tem o índice, mas eu sei que é o 2. São iguais. Então, eu copio tudo e faço a continha de vezes. 2 vezes o 3, que é 6. Só isso. Agora uma divisão. Raiz quadrada de 10 dividido por raiz quadrada de 5. Copio, coloco a continha aqui dentro. 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Só isso. Agora este daqui. Agora tem o númerozinho elevado, né? Não muda nada. Copio. Só que aí eu copio tudo, númerozinho elevado também. 2 elevado à terceira, dividido por 2 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho uma divisão com duas potências de bases iguais. Potência é sempre quando tem esse númerozinho aqui em cima, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2. Então, potência é isso. Como os números de baixo são iguais, copio o número de baixo, que é o 2, e faço uma conta de menos entre os números de cima. 3 menos 2. Então, quando é divisão, número de cima, eu faço uma conta de menos. 3 menos 2 dá 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, esse 1 aqui eu não precisaria nem colocar. Já poderia pular para cá o raiz de 2. Agora aqui. Mesma coisa, né? Copia com índice e eu faço 5 vezes 5. Então, aqui é raiz cúbica de 25. E o último exemplo. Aqui eu não tenho expoente. Aqui eu tenho 2. Aqui eu não tenho nada. Quando eu não tenho nada no expoente, coloco 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2. Agora, como é uma conta de vezes, com bases iguais, copia a base, que é o 2, e faz a continha de mais com o 1 e o 2. 1 mais 2, 3. Só isso. Aí sempre o aluno pergunta, e se as bases forem diferentes? Se a base for diferente,
não tem essa propriedade. Aí tem que fazer a conta, certo? Se eu não me engano, vai ter um exemplo aqui depois com base diferente. Simplificação de números irracionais na representação com radical. Agora aqui é o seguinte. Esse índice aqui, o 9, e o expoente, se eles forem múltiplos um do outro, ou seja, se eles estiverem na mesma tabuada, uma linguagem mais simples, eu posso simplificar. Olha só, o 9 e o 3, eles fazem parte da tabuada do 3. Então, eu posso dividir o 9 por 3 e o 3 por 3. Olha aqui, 9 dividido por 3 e o 3 dividido por 3. E aqui está o resultado da conta, ó. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Este 1 aqui no expoente não precisa colocar. Então, raiz cúbica de 11. Agora, este outro exemplo. O número 15 e o número 5 estão na tabuada do 5. Então, eu vou dividir o 15 e o 5 por 5. Coloquei aqui a divisão. 15 dividido por 5 dá 3. 5 dividido por 5 dá 1. Esse 1 não precisa colocar, e todo número elevado a 1 é ele mesmo. Aqui, o 8 e o 6. O 8 de fora e o 6 aqui de dentro. Lembra sempre que tem que ser o expoente, o número que está aqui em cima. Eles estão na tabuada do 2. Então, eu vou dividir por 2. 8 dividido por 2 e 6 dividido por 2. 8 por 2 dá 4 e 6 dividido por 2 dá 3. A conta acaba aqui. Agora, no início, eu falei da multiplicação e divisão com os índices iguais. Agora, é multiplicação e divisão com números irracionais na representação com radical, ou seja, com a chavinha da raiz, com índices diferentes. Eu já vou passar exemplo numérico, que eu acho que vai ficar bem mais fácil do que com letra. Olha o seguinte. Aqui são índices diferentes. Eu tenho que transformar esses índices diferentes em índices iguais. Para isso eu faço o seguinte. Está vendo o expoente aqui, dentro da raiz, o 2 aqui? Eu vou fazer vezes o 3 aqui fora. Ó, coloquei 1 aqui que não tem nada. Olha a setinha, vai ficar 2 vezes 3. Agora, o expoente da segunda vai fazer vezes o índice da primeira. Sempre o expoente da primeira vezes o índice da segunda e o expoente da segunda vezes o índice da primeira. E os índices, eu faço um vezes o outro. Eu vou fazer 5 vezes 3. Então, aqui que eu falei, ó, os índices, o 5 e o 3, continha de vezes, ó, 5 vezes 3 aqui fora. Aqui dentro da raiz, mantive o 2. Esse expoente vezes 3, vezes. Agora, esse expoente 1, vezes o 5, que está aqui fora. Agora, é só fazer a continha. Continha que é o seguinte, 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. Aqui, o 5 vezes 3, 15 aqui. E 1 vezes 5, 5. Agora, os índices são iguais, 15 e 15. Volta naquela matéria do início. Copia o índice, né? E faz a continha de vezes aqui dentro. 2 elevado à sexta vezes o 2 elevado à quinta daqui. Como as duas potências têm as bases iguais, que é o 2, copia o 2, que é a base, e faz a continha de mais com os números de cima, 6 mais 5. 6 mais 5, 11. Morreu aqui o exercício.
Um outro exemplo, né, com índices diferentes, 4 e o 3. Eu não tenho expoente nem no 5 nem no 2. Coloco 1. Aí, esse expoente vezes o índice é sempre o primeiro vezes o segundo, e esse 1 vezes o 4 aqui. E aqui nos índices, eu faço o 4 de fora vezes o 3 de fora. Eu faço o 4 vezes 3 aqui fora e o 4 vezes 3 aqui fora. E aqui vai ficar 1 vezes o 3, e aqui vai ficar o 1 vezes o 4. Agora é só resolver a conta. Ó, o 4 vezes 3 daqui e daqui, 12, aqui e aqui. 1 vezes 3, 3, e 1 vezes 4, 4. Agora, está com os índices iguais, ó, 12 e 12. Então, copia o índice e coloca a continha de vezes. Tá vendo que aqui a base é diferente? Que é sempre a dúvida dos alunos. Com bases diferentes, não tem a regra de copiar a base e somar os expoentes. Vai ter que fazer a continha. O exercício poderia parar aqui já. Já estaria uma resposta certa. Mas vamos fazer completo. Ó, 5 elevado à terceira, 5 elevado a 3, copio 5 3 vezes. 3 vezes, porque o expoente é 3. E aqui o 2, eu vou copiar 4 vezes, porque o expoente aqui, o número em cima é 4. Agora vamos fazer a continha de vezes na sequência. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Agora o 2. 2 vezes 2, 4. O 4 vezes o 2, 8. E o 8 vezes 2, 16. Então vai ficar 125 vezes 16, que vai dar raiz 12 de 2000. Agora uma divisão com os índices diferentes. Colocamos o expoente 1 quando não tem. Esse 1 vezes o 4 e esse 1 vezes esse 3. E os índices aqui fora, ó, o 3 vezes o 4. Nos dois símbolos da raiz. Agora é só fazer a conta. Lembrando que agora é divisão. Então aqui é o resultado de 3 vezes 4 aqui fora. Aqui o 4 é o resultado de 1 vezes 4. E esse 3 é o resultado do 1 vezes 3. Agora colocando dentro da raiz, ó, 6 elevado a 4 dividido por 6 elevado a terceira. Como as bases são iguais, tem a propriedade. Então copia a base, que é o 6. Copiei o 6 daqui. E faço a conta de menos entre o 4 e o 3 que está aqui em cima. 4 menos 3 dá 1. 6 elevado a 1 dá 6. Essa é a resposta final. Agora, para a próxima matéria, eu tenho que fazer uma breve revisão de como calcular raízes racionais pelo método da fatoração. Porque a próxima matéria, nessa mesma aula, vai ser calcular raízes irracionais. Mas antes, temos que lembrar como calcular racional. É uma breve revisão. Por exemplo, raiz de 144. Pelo método da fatoração, eu coloco o número que eu quero achar a raiz, no caso 144, passo um traço e vou dividir esse 144 por números primos, certo? Ah, mas o que é número primo? Número primo é que só tem dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Aqui os primeiros números primos, tá? Como que eu vou saber que é um número primo? Nós temos que testar, não tem outro jeito. Então, o primeiro número primo é o 2, né? Depois o 3, 5, 7, 11 e assim por diante. E uma coisa que muita gente confunde é de pensar que o número 1 é primo. O número 1 não é primo, porque o número 1 só tem um divisor. E para ser primo, tem que ter dois divisores. Então, vamos voltar lá
Antes disso, tem as regras mais utilizadas na hora de fatorar, que é a regra da divisão por 2, por 3 e por 5. Para um número ser divisível por 2, basta o número ser par. Para o número ser par, o algarismo da ordem da unidade tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Um desses números ele é um número par. Agora, para eu saber se o número é divisível por 3, é quando a soma dos algarismos que o número é formado é divisível por 3, ou seja, está na tabuada do 3. Por exemplo, o 315. Como que eu sei que ele é divisível por 3? Eu vou testar. Eu vou fazer o 3 mais o 1 mais o 5. Igual que está aqui, ó. 3 mais 1 mais 5. 3 mais 1 mais 5 dá 9. O 9 é divisível por 3. Ele está na tabuada do 3. Se isso acontece, o 315 também é divisível por 3. Isso vale para todo número divisível por 3. E a regra do 5. É toda vez que o algarismo da unidade, esse daqui, ó, for 0 ou 5. Se o algarismo da unidade for 0 ou 5, o número também é divisível por 5. Tem aqui alguns exemplos. Agora vamos lá fatorar o 144. Como o 144 ele é um número par, eu vou escolher aqui o 2 para dividir. Então, coloquei o 2. Aí a conta que vamos fazer é a seguinte: 144 dividido por 2, que dá 72. Que é par também, então eu vou escolher o 2. 72 dividido por 2, 36. Que é par, escolho o 2 de novo. 36 dividido por 2, 18. Que é par de novo. Divide por 2, 18 dividido por 2 dá 9. Agora 9 é ímpar, não é divisível por 2. Mas ele está na tabuada do 3, então vou escolher o 3. 9 dividido por 3 dá 3. Só restou o 3 para escolher. 3 dividido por 3 dá 1. Agora chegou no 1. Agora eu vou pegar e separar de dois números iguais, porque é uma raiz quadrada. Então, eu vou separar. Os dois número 2 são iguais, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2. 2 número 2, 2 elevado a 2. E 2 número 3, 3 elevado a 2. É 2 elevado a 2 porque é 2 vezes 2. Eu não poderia, não dá certo fazer, não daria certo pegar o 2 e o 3. Como é uma raiz, nós temos que pegar sempre dois números iguais. Como é uma raiz quadrada. Aí eu vou colocar esse que eu separei aqui, tudo dentro da chave da raiz. Certo? Como está tudo elevado a 2, eu posso simplificar o 2 do índice com o 2 aqui de dentro. Vai sobrar só os números que estão aqui embaixo. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Eu faço a continha de vezes na sequência. E 4 vezes 3, 12. Ou seja, raiz de 144 é 12. Esse é o método da fatoração. Outro exemplo, raiz cúbica de 8. Coloco o 8, passo o traço e vamos dividindo. O 8 é par, então é por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Agora, o índice é 3. Se o índice é 3, eu vou separar de 3 números iguais. São 3 número 2. Então, aqui é 2 a terceira. Coloco, então, raiz cúbica de 2 a terceira. Esse 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Posso simplificar o expoente aqui de dentro com o índice. Vai sobrar o 2. Ou seja, raiz cúbica de 8 é igual a 2.
Agora, simplificar raízes irracionais. Por exemplo, raiz quinta de 192. Escreve o 192, passa o traço, ele é par por 2. 192 por 2, 96, que é par, escolhemos o 2. 96 dividido por 2, 48, que é par, então escolhemos o 2. 48 dividido por 2, 24. 24 também é o 2. 24 dividido por 2 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. O 3 só pode ser pelo 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Chegou no 1 aqui. Lembra que é raiz quinta? Então, vou pegar 5 números iguais. Então, peguei esse 5 número 2 e já vou colocar aqui dentro da raiz. Ó, é 2 elevado à quinta e o 5 aqui fora. É 2 elevado à quinta porque são 5 número 2. É 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. E agora, esse número está sozinho. Coloca ele sozinho dentro da raiz quinta. Esse aqui também, o 3 está sozinho. Coloca sozinho dentro da raiz quinta. Vamos organizar na forma de uma conta de vezes. Ó, esse raiz quinta de 2 à quinta aqui. Raiz quinta de 2 e raiz quinta de 3. O único que vai dar para simplificar o índice com expoente é esse, porque eles são iguais, 5 e 5. Como esse aqui o expoente é diferente, eu não posso simplificar. Então aqui, ó, o único que vai sair fora da raiz é esse. Os outros vão ficar dentro. Agora aplica aquela propriedade do início da aula. Quando é conta de vezes de raiz com o mesmo índice, copia o índice e faz a conta de vezes aqui dentro. Que é 2 vezes 3, 6. Então vai ficar 2 vezes raiz quinta de 6. Esse 2 está fazendo uma conta de vezes com as raízes. Então por hoje é só. Não se esqueçam de fazer as atividades, mandar no particular para os professores que são os tutores de vocês. Grande abraço e fiquem com Deus.